Irmãos, graça e paz. Hoje a gente inicia o projeto, pelo menos, de começar a nossa escola bíblica dominical online. Por enquanto, a gente vai trabalhar alguns temas, que são temas que a gente já vinha trabalhando tanto na igreja quanto nas próprias classes, para que possamos aumentar um pouco o nosso conhecimento daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que a Bíblia, de fato, diz sobre alguns assuntos. Nesse primeiro dia, nós vamos trabalhar a questão da ceia do Senhor. O que, de fato, é a ceia do Senhor? Eu vejo muitos crentes que têm uma visão totalmente diferente e equivocada daquilo que realmente a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor. Uma ideia mística, alguns tomam a ceia, querem levar o cálice para casa, outros um pedaço do pão, outros pensam que aquilo tem uma questão totalmente diferente do que Jesus, então, nos ensina. E nesse estudo breve, eu quero falar um pouquinho com vocês justamente sobre isso, sobre o que de fato é a ceia do Senhor, o que de fato Jesus Cristo nos ensina sobre a ceia do Senhor, o que de fato a Bíblia nos ensina sobre a ceia do Senhor. Para isso, nós vamos ler um texto, que é o texto que todos nós temos hábito de ler, está lá em 1 Coríntios, primeira carta. Estão ensinando à igreja de Coríntios o que de fato é a ceia do Senhor, como deve ser, quem deve participar, a maneira que deve participar, e como nós, como igreja hoje, igreja do Senhor Jesus, devemos participar da ceia. Então, capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: porque recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice do Senhor, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Bom, então Paulo aqui nos ensina de forma muito interessante e muito direta como deve ser, da maneira que deve ser, como de fato a gente consegue ver e vivenciar a ceia do Senhor em nossa igreja. Uma confusão que muita gente tem, uma dúvida que muitos então professam, é se ceia do Senhor e Páscoa é a mesma coisa. Eu vejo muita gente boa aí confundindo ceia e Páscoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desassociar e definir o que é uma e qual é uma outra coisa. Então, a Páscoa é a celebração da vitória de Jesus sobre a morte. Nós cristãos celebramos assim, essa celebração da vitória de Jesus sobre a morte. Para os judeus, a Páscoa é a celebração da libertação do Egito e o caminho da Terra Prometida. A ceia é a lembrança da morte de Jesus. Enquanto a Páscoa eu celebro a ressurreição de Cristo, na ceia eu celebro a morte de Jesus. É isso mesmo que ele nos ensina. E muita gente fica assustada: eu vou celebrar a morte, eu vou lembrar da morte de Jesus? Sim. Ele pediu que fosse assim, ele determinou que fosse assim, ele disse: olha, eu quero que você se lembre da minha morte. Então, a ceia é o memorial da morte de Jesus Cristo. A Páscoa para os judeus é a celebração da liberdade do jugo humano de Faraó e posse da Terra Prometida. A Páscoa para nós é a libertação do jugo espiritual e posse da vida eterna em Cristo Jesus. Então, os judeus celebram a Páscoa, nós também celebramos a Páscoa. Enquanto eles celebram uma vitória sobre algo material, mensurável, visível, histórico, nós celebramos a Páscoa, algo que também é histórico, que é a ressurreição de Jesus Cristo, mas nós não tomamos posse de uma terra. Nós somos, então, entre aspas, levados a possuir a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, então, pega o pão e o vinho da Páscoa e atribui um novo significado. São duas, interessante notar, são duas celebrações distintas. Jesus primeiro celebra a Páscoa, depois ele institui a ceia. Vamos lá para Marcos, capítulo 14. Se você quiser abrir, Marcos capítulo 14, na nossa tradução, na tradução Almeida 21, o editor faz questão de, no título do próprio texto que a gente vai ler, Marcos capítulo 14, ele faz questão de definir exatamente o que ele está tratando. Então ele diz aqui, capítulo 14, do 12 em diante, ele diz: olha,
a última Páscoa e a ceia do Senhor. Algumas outras traduções, o editor faz questão de dizer a última Páscoa e a instituição da ceia do Senhor. Então, Jesus celebra a Páscoa por ser judeu, ele observa tudo isso, ele trabalha toda a questão judaica, mas a partir daquele momento, ele institui uma nova festa, uma determinação, uma ordem para os seus discípulos, para aqueles que de fato queriam crer. Ele institui a ceia como um memorial. Então, a Páscoa é um memorial para os judeus no que diz respeito à libertação da Terra Prometida, que diz respeito à conquista, ou melhor, a libertação do Egito e a conquista da Terra Prometida. Para nós, Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós celebramos o domingo de Páscoa, quando Jesus vence a morte, quando Jesus passa por todo aquele processo e diz, como a Bíblia nos ensina, que ele ressuscitou. Então, o ritual da ceia é um sinal que fomos libertos da calamidade suprema. Qual é a calamidade suprema? Não é estar sob o jugo do faraó, não é estar sob o jugo, de fato, de um homem, ou até mesmo de um ser espiritual. A calamidade suprema é ser livre da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, então na morte de Jesus, o que nós estamos dizendo? Olha, Jesus pagou um preço, Jesus de fato fez o que precisava fazer, Jesus construiu a ponte que nos liga até Deus através da sua morte. É o chamado sacrifício vicário. Então, somos salvos não somente por Deus, mas nós somos salvos também de Deus, da sua ira. Olha que coisa interessante, nós somos salvos por Deus e do próprio Deus. Até então, nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus. Quando Jesus morre na cruz, Jesus então nos livra da ira de Deus que estava sobre nós. Jesus nos livra dessa ira e nos torna de fato amigos de Deus, filhos de Deus, fazendo-nos aceitáveis diante de Deus. Por isso que o texto sagrado, lá, quando trata da morte de Jesus, diz que um dos fenômenos acontecidos, um dos fatos acontecidos, foi que o véu do templo, e o véu, a gente imagina algo fino, mas não, ele devia ter, segundo historiadores, mais ou menos 2 centímetros de largura. O véu do templo é rasgado de alto a baixo, dizendo, Deus tomou a atitude de não mais fazer separação. A partir daquele momento da morte de Jesus, nós, de fato, poderíamos entrar na presença de Deus. Então, ceia é um memorial. Em certo aspecto, a ceia, no caso, é o ajuntamento do povo do Senhor para lembrar da morte do Cordeiro de Deus e expressar gratidão. Por que a gente celebra a ceia? Para lembrar da morte do Cordeiro, que é Jesus Cristo. João, então, quando vê Jesus, João faz questão de dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós nos ajuntamos nesse momento para que possamos celebrar a morte de Jesus, lembrar dessa morte, mas também agradecer por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, mas principalmente por quem Deus é. Deus é amor, pelo amor que Ele derramou por nós e em nossos corações. É isso que nós precisamos lembrar. A ceia é um momento, em que nós lembramos dos 3 tempos da eternidade. Falo isso com frequência na igreja. Todas as vezes que nós vamos celebrar a ceia, eu faço questão de lembrar aos irmãos. Quais são os 3 tempos da eternidade? Passado, presente e futuro. Alguns dizem que a eternidade não tem tempo. Ela é, e ponto. Mas, nesse momento em que vivemos, na ordem natural das coisas, da maneira que nós encaramos o mundo, dessa forma linear, a ceia nos faz refletir no passado, porque a gente lembra da morte de Jesus. A gente olha para aquele dia fatídico da história, que o sol se recusou a brilhar, a terra, então, entra em ebulição. Um dia que fica na história como o dia da morte do seu Criador. O morre, e aí ele diz, olha, lembre-se disso, volte até o passado, lembre-se desse momento, eu quero que você lembre disso, eu quero que você, então, tenha em sua consciência tudo isso. Eu não quero que isso seja apagado. Daí a ideia de memorial, de trazer a memória. É um ícone. Então, eu posso me relacionar ou eu posso ir direto até ali. Esse é, de fato, um ponto a ser anotado. O passado, Jesus disse que queria ser. O presente, quando Paulo diz que o homem analise, olhe para dentro e veja quem ele é. É um momento de reflexão, quando a gente para, e muitas vezes a gente não tem tempo para fazer isso. No nosso mundo corrido, no nosso mundo, muitas vezes, que nós temos 1 milhão de mensagens para responder, 1 milhão de coisas para fazer, nós não paramos de maneira nenhuma. Nós não paramos, não ouvimos, não tratamos de fato como devemos tratar as coisas. Então, existe um momento em que para,
pensa e reflete no que você está se tornando. Não é só o que você está fazendo, não. Muitas vezes nós imaginamos, é o que eu faço, não é o que eu estou me tornando. Nós somos semelhantes a quem adoramos. Quem você tem adorado de fato? É o momento que você para e olha o que você está fazendo da sua vida. É como você trata a sua esposa, como você trata os seus funcionários, como você trata os seus iguais, os seus superiores, o que você deseja, o que tem de fato no seu coração, o que permeia seu coração. É o momento que você olha para dentro e começa, então, a entender que nem sempre você está diante de Deus como deveria estar. Nem sempre você está diante de Deus da maneira que o próprio Deus se alegra em você. Esse é o tempo presente. Aí surge a pergunta, o que você está fazendo de fato? Como você está vivenciando tudo isso? É o tempo presente. Enquanto no passado nós lembramos o que Jesus fez, no presente nós lembramos em quem nós estamos nos tornando, ou o que nós estamos fazendo. O que você está fazendo de fato? Qual a sua relação com Deus e com o próximo e contigo mesmo? Há segredos na sua relação com Deus? Há, então, distorções no seu caráter que precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus? Esse é o tempo presente. É o tempo que Deus nos dá para arrumar as coisas, para fazer aquilo que de fato precisamos fazer. E o futuro é quando nós ansiamos. Nós desejamos de fato. Nós ansiamos, desejamos que essa data se repita nos céus. Jesus Cristo disse lá, quando ele institui a ceia do Senhor, a última Páscoa, a instituição da ceia, que ele não tomaria novamente do suco da videira, quer dizer, do vinho, conosco novamente, senão no reino que viria. Nós ansiamos por isso. Eu acho que todo crente verdadeiro anseia o dia que está sentado, estará sentado na grande mesa, na grande festa, virão os do Ocidente e do Oriente e se sentarão à mesa para celebrar novamente. Ansiamos por isso, ansiamos pela volta de Cristo, ansiamos em vê-lo novamente. Muitas vezes nós queremos a volta de Cristo sem os sinais. Mas a igreja vai passar por esses sinais. A igreja vai passar por esses problemas, por essas dores, por essas consequências da própria destruição humana, consequência dos próprios pecados humanos. Por isso, aponta para o futuro. O passado, que Jesus fez, o presente, o que eu estou fazendo, e o futuro, onde eu estarei, onde nós estaremos. Estaremos, se assim for, a vontade de Deus. E é a vontade de Deus. Se vivermos em santidade, estaremos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Com relação aos elementos da ceia, aí as pessoas costumam muito me perguntar, pastor, como é que funciona isso? O vinho, então, se transforma em sangue, de fato? O pão se transforma em carne, de fato? O que a gente pensa? O que a Bíblia ensina sobre isso? Então, não acontece, como ensina a Igreja Católica e outras ramificações do cristianismo, não acontece a transubstanciação, quer dizer, a transformação. Algumas correntes teológicas acreditam que o vinho se transforma em sangue, de fato, de Jesus, e o pão se transforma em carne. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz fazer isso em memória de mim. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, não há uma transformação, não há uma mudança, não há, de fato, nada que comprove isso, nem teologicamente. A teologia prática não comprova isso, a gente não consegue ver isso, a gente não percebe isso na prática da igreja, nem muito menos teologicamente, usando a Bíblia como referência. Outros acreditam na presença mística. Aí Calvino disse algo que eu acho interessante. O finito não pode receber o infinito. Quer dizer, o que ele está dizendo com isso? O infinito não cabe no finito. Ali. Não dá para conter a presença de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, dentro de dois elementos. Não há isso, não há. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, de fato, não vai habitar o pão, não vai habitar o vinho naquele momento ali. O que acontece não é uma epifania, quer dizer, uma manifestação de Deus. O que acontece é uma lembrança de um ato de amor de Deus. Não há epifania. Não há de maneira nenhuma, não há essa presença mística nos elementos. O que a Bíblia diz? O que nós cremos como batistas? Nós cremos que pão continua sendo pão e vinho continua sendo vinho. O que há são símbolos de nossa fé na morte vicária de Jesus Cristo por nós. Então não há transubstanciação, há uma transsignificação. O pão ganha um novo significado, o vinho ganha um novo significado. O pão significa o corpo de Cristo, em memória de mim. O vinho significa o sangue de Cristo, o conserto. Aí faz questão de dizer, o próprio texto sagrado nos ensina que um testamento só tem valor depois que o testador morre. Como era que era feito, então, um pacto
através do derramamento de sangue da nova aliança. Então, para que pudesse haver esse pacto, precisou de fato que houvesse derramamento de sangue. E uma coisa interessante, no mesmo cálice, bênção e maldição. O texto que nós lemos diz o seguinte: quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. É uma bênção para o crente participar da ceia, mas também pode ser uma maldição para o crente participar da ceia. É algo maravilhoso, é algo que nos aproxima de Deus, mas pode ser algo também que nos afasta de Deus. E é um versículo que está esquecido no Novo Testamento. As pessoas não têm lembrado disso, as pessoas não têm feito, de fato, a exegese correta desse texto. E se esquecem que o mesmo texto está tratando de bênção e de maldição. É bênção participar da mesa do Senhor. É um privilégio, um momento único na vida do crente, nós ansiamos por isso, participar da mesa do Senhor. No entanto, muitos participam dessa mesa de forma diferente daquela que deveria participar. Perguntar a você, você é convidado para uma festa, um banquete. O que você faz? No mínimo, você toma banho, você se arruma, você, se for homem, faz a barba, penteia o cabelo, passa um perfume, um desodorante e vai pelo menos com a roupa limpa. E muita gente vai para a ceia do Senhor, para sentar-se à mesa do Senhor, totalmente desestruturado, com a sua vida totalmente bagunçada, a sua vida totalmente diferente daquela que Jesus Cristo, de fato, ordena. E aí nós nos perguntamos, é lícito isso? É lícito. Então Paulo faz essa advertência. Paulo faz essa admoestação. E é interessante notar que a admoestação, o objetivo dessa admoestação, não é proteger a mesa do Senhor de pessoas indignas, mas proteger pessoas indignas da mesa do Senhor. Não é uma exclusão da mesa, como alguns imaginam. Não é a proteção da mesa do Senhor com essa advertência que Paulo faz. É uma advertência para proteger essas pessoas indignas. Lembram dos filhos de Eli? Lembram de Ananias e Safira? E aí o autor do livro dos Hebreus, capítulo 10, versículo 31, diz: horrenda coisa, em algumas traduções vai dizer dura coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não se brinca, não se zomba. Não brinque com Deus, não brinque de esconde-esconde com Deus, não brinque de pôr máscaras e tirar máscaras, porque Deus não se engana. Deus não é um ser como eu, como você, que pode ser enganado pelas aparências. Esse Deus, de fato, é Deus que conhece tudo e todos. E aí eu tenho que lembrar do contexto que Paulo está trabalhando. O que Paulo está trabalhando de fato quando ele diz, ou quando ele faz essa advertência? Vamos lá para Coríntios agora, capítulo 10, versículo 14. Diz o seguinte: Paulo está trabalhando a questão das idolatrias, de uma maneira geral. Então, a igreja de Corinto estava num lugar em que a idolatria tinha uma força muito grande, muitos homens e mulheres eram idólatras, eles sentavam na mesa dos ídolos, eles comiam as oferendas ali que eram feitas aos ídolos. Então, Paulo chama a atenção da igreja e diz o seguinte: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como entendidos. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, eu estou falando a pessoas que compreendem o que eu estou falando. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? O ídolo é alguma coisa? Ou o que é sacrificado, o ídolo, é alguma coisa? Ele está dizendo que o ídolo nada é. Mas o problema é outro. Veja, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Ou somos mais fortes do que o Senhor. Ele termina o texto fazendo essas duas perguntas. Você quer irritar a Deus? Você acha que você é mais forte do que Deus? Você acha que de alguma maneira, de alguma forma, você pode confrontar o Senhor? Então ele está dizendo, olha, escolha, você quer sentar em qual mesa? Quer sentar na mesa dos ídolos ou na mesa do Senhor? O que ele está dizendo é, você quer participar daquilo que o mundo oferece ou você quer ser puro para ser chamado de filho de Deus? Escolha, mas não irrite o Senhor. Não irrite o Senhor. Nós devemos participar da mesa do Senhor com duas atitudes.
A primeira atitude é a atitude de humildade. É isso que ele está nos ensinando na última pergunta. Humildade. Eu não sou merecedor de participar, mas ainda assim o Senhor permite que eu participe. Eu não sou merecedor. Isso é humildade, saber quem se é, saber quem Deus é. É você saber conhecer de fato o seu interior e saber que você não merecia. Não é merecimento, é graça. Por isso, humildade. Os humildes terão esse privilégio de participarem da mesa do Senhor. O segundo é arrependimento, que vai me levar à santidade. Por isso, os humildes e santos. Humildade e santidade. Humildade e santidade, para que eu possa me assentar na mesa do Senhor. Se há etiqueta para se assentar na mesa dos homens, imagine para se assentar na mesa do Senhor. Para se assentar na mesa do Senhor é necessário humildade e santidade. Humildade que faz com que eu reconheça quem eu sou. Santidade que eu passo, então, a imitar quem eu adoro. Que eu passo, então, a ser parecido com o sujeito que eu adoro. Por isso, eu preciso participar. E a próxima pergunta é, por que eu devo participar da ceia do Senhor? Por que é tão importante para a igreja se reunir e participar da ceia? Por que eu devo participar da ceia? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. É uma ordem direta. Quem diz isso é o próprio texto sagrado. É uma ordem de Jesus Cristo. Ordens foram feitas para serem cumpridas e não para serem questionadas. É uma ordem de Jesus. A igreja deve assim fazer. Eu devo participar da ceia do Senhor, não como muita gente participa com a questão mística, dizendo que aquilo, então, vai fazer com que ela tenha mais santidade, que ela tenha mais compromisso. Ao contrário, devemos participar porque temos santidade e compromisso. Tem gente que imagina, então, que a ceia é uma espécie de vitamina espiritual, que vai fazê-lo forte, que vai fazer com que ele cresça, que vai fazer... Não, é o contrário. Somos maduros, somos humildes e somos santos, por isso participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Devemos lembrar do amor de Deus. É o segundo motivo. Porque ele está dizendo, olha, eu quero que você lembre do maior sacrifício da história. Eu quero que você perceba aquilo que eu fiz por você. E o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário não pode ser esquecido. É a demonstração de graça, é a demonstração de amor, é a demonstração de bondade, é a demonstração do amor de Deus por nós. Por isso, nós devemos participar da ceia do Senhor, sim, em santidade e humildade. Devemos lembrar, memorar, inculcar, celebrar, falar da morte do Senhor até que Ele venha, porque essa é a vontade dEle. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida sobre o assunto, eu estou à disposição, é só entrar comigo, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou telefonar, ou me perguntar pessoalmente, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.